santos patronos de nossos conselhos e conferências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir, então, brevemente, os nossos coordenadores aqui da equipe se apresentar. Um de cada vez, não ter briga. Não estou aparecendo só o rosto. De que, eu vim aqui. Luiz. Não, eu pedi agora não. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Sou o compadre Sérgio, coordenador da ECAF, do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Meu nome é Carlos Roberto Gomes, do CM de Bauru. Eu sou o Luiz Aparecido Gonçalves, do Conselho Metropolitano de Cambé. Eu sou Ivanete, do Conselho São José de Mata. Perfeito. Então, eu sou Maria Cecília, do Conselho Central de Araçatuba. Eu sou Ivone, Conselho Central de Assis, Bauru. Eu sou Nadir, do Conselho da ECAF, do Conselho Particular Nossa Senhora das Graças, de Campo Grande. E faço parte do Conselho Metropolitano de Campo Grande também. Não da ECAF, mas sou do Conselho Metropolitano. Pessoal, eu vou pedir aqui para que todos, não vou, só deixei pelo menos alguns se apresentarem, e daí agora os demais podem colocar no chat aonde que vocês são, tá? Pode colocar o nome e o CM do Conselho Central, fazendo favor, tá bom? Eu sou Eugênia Ribas, eu vou me apresentar aqui. Sou Eugênia Ribas, do Conselho Nossa Senhora Aparecida, Araucária, Conselho Particular. Aí podem colocar no chat certinho, tá bom? Pessoal, eu peço a todos que quando não estiverem falando, deixem seus microfones ligados. Eu sempre estou fechando eles aqui, mas aí vocês abrem, tá? Deixem eles desligados, só na hora que vocês forem falar, vocês ligam. O microfone tá, porque senão dá microfonia. Daqui a pouco o palestrante começa a falar, aí vai ficar essa microfonia, tá? A gente solicita, por favor, aí vocês deixam ele desligado. Sempre quando estiver aberto aqui, eu vou estar fechando, só vou deixar de quem está falando. Isso. Pessoal, mais um recadinho. O palestrante já vai começar a falar agora, porque é 8h10, que é o horário organizado aqui, para a gente não prolongar demais, né? Ficar certinho. Eu gostaria, como nós somos da ECAF, uma boa parte aqui, né? Tem alguns outros que não são, mas que estão colaborando também com a ECAF, para que vocês possam marcar, né? As coisas importantes que o palestrante for falar, ou das experiências que vocês perceberem. Aí, se caso tiver perguntas, então, pode colocar no chat, ou depois pode fazer as perguntas a partir daqui uns 30, 40 minutos, na hora que eu liberar para perguntas, depois podem fazer também, tá? Então, agora eu vou chamar o confrade Aparecido, ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, porque o tema de hoje é Estreitando Laços, como podemos favorecer a escuta e o diálogo em nossas unidades vicentinas. Então, esse é o tema desse momento aqui. Então, para falar com vocês, conversar um pouquinho com vocês, né? Então, eu chamo o confrade Aparecido. Ele pode se apresentar um pouco melhor e a gente agradece pela fala aqui dele. Bom? Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado. Primeiramente, agradecer aí ao confrade Paulo pelo convite. É uma honra estar falando aqui com vocês, tá? Uma troca de experiência. E esses minutinhos que nós temos junto aqui, nós podemos discorrer aí alguns assuntos importantes para o nosso elo dentro das nossas unidades vicentinas. Eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal.
Aí, caso se alguém precise desse arquivo, eu posso estar encaminhando aí para o Frade Paulo e, posteriormente, ele encaminha para vocês. Eu não consegui compartilhar a tela cheia, tá? O Google Meet, ele não autoriza, ele não tem como fazer isso. No YouTube a gente consegue fazer, mas pelo Google Meet ele fica meia tela, tá? Ele fica a barra de lado aqui, mas eu vou estar discorrendo, conversando com vocês, depois eu posso estar mandando esse arquivo para vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Só mostra um joinha aí, tá tranquilo? Tá, beleza. Parecido? Só um pouquinho. Se quiser, eu posso apresentar para você. Daí fica a tela maior. Pode ser? Se você conseguir fazer a tela maior, aí pode ser. Daqui eu não consigo. Sim, eu passo para você aqui. Aí eu vou tirar a tela minha aqui. É aquela mesma apresentação que você me enviou, né? Isso, é mesmo. Confira se está aparecendo. Aí apareceu a tela. Comigo eu não consigo fazer daqui, mas tá bom. Bom, pessoal, a gente vai falar de um assunto, esse assunto ele é de grande importância dentro das nossas unidades vicentinas, ele é importante para nós, pessoal, tá? E ele também é importante para o nosso dia profissional também. Então, que pena que é pouco tempo, isso é um assunto de um encontro, né? O tema aí que eles abordaram aí é um tema de um encontro, 2, 3 dias falássemos nesse quesito, teria assunto suficiente, tá? Mas é sobre estreitando laços. O que vem a ser isso? Tá? Então, a gente vai escorrer aí vários fatores, vários quesitos aí importantes. Como podemos favorecer a escuta e o diálogo em nossas unidades vicentinas? Né? Quantos obstáculos nós temos hoje na escuta, no diálogo, dentro das nossas unidades vicentinas? Pode mudar, fazendo um favor. Vou me apresentar para vocês, tá, pessoal? Um pouquinho aqui, falar um pouquinho eu sou, para vocês entenderem. Sou o confrade Aparecido, sou casado com a consórcia Fabiana, acho que alguns já conhecem ela. Tenho 2 filhas lindas, que é a Mariana e a Maria Clara. Mariana, hoje, ela é a coordenadora do DECOM aqui do Conselho Central de Prudente, e a consórcia Maria Clara é a presidente da Conferência Santa Jacinta Marco, a nossa CCA, aqui em Prudente. Sou vicentino há 24 anos, e hoje estou como presidente do Conselho Central aqui de Presidente Prudente. Já tive aí uma carreira aí dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, né, como coordenador de jovens do Conselho Central, membro da Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano de Bauru, também tive aí como DENOR, do Conselho Metropolitano de Campo Grande, ECAFO, e presidente de conferência. E hoje eu estou aqui como presidente do Conselho Central de Prudente, já a gestão aí vai para 2 anos e 2 meses. Já está terminando aí, já passei da metade, né? Já estou na reta final aí para final de gestão. Bom, nós vamos entrar aí no nosso assunto, né? Um assunto principal. Estreitar laços. O que vem a ser isso? Né? O que vem a ser esse estreitar laços? Significa fortalecer nossos vínculos, a se aproximar um do outro, ter essa conexão um com o outro. Esse fortalecimento de vínculo, essa proximidade, significa nós estamos estreitando nossos laços entre nós vicentinos. Isso nos traz uma importância para os nossos, desempenhar o nosso melhor a cada dia dentro da sociedade. Tá?
melhorar o relacionamento entre pessoas. Infelizmente, ainda ocorremos esse obstáculo dentro da sociedade. Às vezes, nós não melhoramos essa comunicação, esse relacionamento em nós vicentinos. E nós devemos, por obrigação, melhorar isso. A expressão, geralmente, é usada para descrever esforços, para criar uma conexão mais profunda e significativa. Essa expressão laços, né? Estreitar os laços. Comunicação, confiança ou colaboração, ela tem que existir entre a gente, entre nós, vicentinos. Isso significa estreitar os laços. Essa proximidade, enfim. Pode mudar, Paulo, por favor. Nós vamos trabalhar em 2 quesitos. Estreitando os laços na escuta. Com vários quesitos nós vamos escorrer aqui. Fatores que nos prejudicam, mas também fatores que nos elevam a esse conhecimento. E também nós iremos falar depois sobre o estreitar laço no diálogo, que é um fator importantíssimo também. Tá? Estreitar laço na escuta é uma expressão que remete a ideias, fortalecer a conexão humana por meio da escuta atenta, empática. Essa expressão que nos remete à ideia de fortaleção de comunicação humana, ela tem que ter uma escuta mais aprofundada. Nós temos que ouvir a pessoa. Nós, eu falo líder, vocês hoje aqui, vocês são líderes da Sociedade São Vicente de Paulo. Vocês são um espelho dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Essa escuta, essa empatia que vocês têm que ter, isso tem que ser no dia a dia, momento a momento. Isso nos favorece nesse estreitamento de laço. Isso nos favorece no dia a dia para a conexão dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Quando escutamos de forma genuína, não apenas ouvimos as palavras, mas também compreendendo as emoções e interações por trás delas. Não é simplesmente ouvir aquela palavra, você tem que entender aquilo que vem nos explicar, aquilo que vem nos trazer, né, de forma criativa. Criamos um laço para a construção de confiança. Essa confiança que às vezes não existe, não está existindo, mas nós, o Vicentino trabalha muito isso. Esse laço de construção de confiança. Essa escuta, isso traz daí. O respeito e a compreensão mútua, isso tem que existir entre a gente. Essa escuta, ela traz isso. Esse zelar pela escuta, esse atento pela escuta, ela nos traz um respeito maior. Ela nos traz uma compreensão mútua entre o elo, entre o vicentino. Pode mudar, Paulo, fazendo um favor. Essa prática, ela pode ser aplicada em diversos contextos. Pessoal, ali, a gente, em relacionamento familiar e amizade. Ouvir com atenção pode ajudar a resolver conflitos e aprofundar o vínculo. Muita atenção ao ouvir. Muita atenção nessa escuta. Para que não podemos criar situações contrárias daquilo que nós estamos ouvindo. Às vezes compensa parar e ouvir. Profissional. Trago aqui para dentro da sociedade. No ambiente de trabalho nosso, nas nossas conferências, nos nossos conselhos, nas nossa diretoria, a escuta ativa, ela melhora a nossa comunicação. Promove um trabalho em equipe. E quem somos nós dentro de uma conferência, dentro de um conselho, dentro de um departamento, não trabalhar em equipe?
Sozinhos nós não conseguimos andar. Sozinhos nós não deslanchamos. Então tem que ser sempre equipe. E favorece a tomada de decisões mais eficazes. Quando nós ouvimos, escutamos o trabalho ali, dentro de uma equipe, o trabalho ele sempre deslancha, ele sempre é mais eficaz. Ele sempre traz mais resultado. E no social também. Em comunidade ou nos projetos coletivos dos nossos dias dia a dia, praticar a escuta fortalece os laços entre os participantes e ajuda a construir uma solução mais inclusiva, uma solução mais eficaz, uma solução mais com objetivo. Então, pessoal, a escuta, ela tem que existir em todos os nossos fatores de trabalho dentro da sociedade, pessoal ou social. Até na casa dos nossos assistidos, nós devemos e iremos implantar a dinâmica da escuta. Não é diferente dentro das nossas equipes de trabalho. E vocês, como líderes, nós, como líderes, devemos ter essa dinâmica de escuta, de ouvir, não ser dono da verdade. Ok? Pode mudar. E com isso, dentro da comunicação, existem os problemas que podem nos prejudicar no dia a dia. A falta de compreensão das ideias, sentimento ou necessidade dos outros pode levar ao mal-entendimento, conflito e frustrações. A falta de compreensão das ideias. Volto aqui, falta de escutar, de ouvir. Quando você não ouve, você não para ouvir o próximo, você tem uma falta de compreensão nessa ideia dele. Sentimento ou necessidade dos outros pode levar a um mal-entendimento. Aí acaba vindo sendo conflito e frustrações naquilo que você às vezes imaginava até uma coisa melhor para a sociedade. Perde-se a oportunidade de interpretar corretamente o que está sendo dito. Quando você não ouve o que o outro está querendo te falar, você está perdendo a oportunidade de interpretar de uma forma justa o que ele está querendo te falar. Prejudica o diálogo nesse momento. Então, assim, nós devemos parar, interpretar primeiro o que está sendo falado, para depois nós fazer o nosso juízo. Pode mudar. Relações prejudicadas. Existe? Sim. E quando que existe no nosso meio? Nosso dia a dia? Dentro das nossas conferências, nossos conselhos? Quando as pessoas sentem que não estão sendo ouvidas, podem se afastar emocionalmente ou sentir desvalorizada. Quanto que isso não existe dentro dos nossos conselhos, pessoal? Dentro das nossas conferências? Dentro dos nossos departamentos? Nas nossas formações que nós temos de ECAF, formações de DENOR, formações de diretoria, enfim. Quando as pessoas tentam se comunicar com a gente não ouve. A gente não dá ouvido para ela. Ela se sente desmotivada, desvalorizada. Aí vem a menção da escuta. Tá dentro que ouvir ela, da oportunidade de ouvir. E às vezes nós somos até preocupante ali com o tempo e às vezes não dá tempo de ouvir ela. Isso pode enfraquecer a amizade, relacionamento familiar e conexão profissional. Com certeza, absoluta. A partir do momento que nós não ouvimos essas pessoas, não ouvindo o próximo, às vezes, dentro da sociedade, com certeza nós estamos enfraquecendo a amizade. Um relacionamento ali vicentino. E às vezes perdemos até esse vicentino. Por não ouvir ele. E a gente perde a oportunidade de aprender. De avançar no nosso conhecimento no dia a dia. Pode mudar. Falta de crescimento pessoal.
como isso acontece na nossa unidade, hein? Quanto que acontece isso? Ouvir ativamente é uma forma de aprender. Com certeza, né? Ninguém tem dúvida disso. Ouvir atentamente, ativamente, é uma forma de aprender com experiência, ideias e perspectivas dos outros. As ideias das pessoas, pessoal, só podem nos favorecer. Ouve. Ouve. Nunca desfaça de uma ideia do Vicentino, do próximo ali. Ouve ele. Ele tem ideias. Às vezes, porque tem muitos aqui que são presidentes de conferências, presidentes de conselhos particulares, presidentes de conselhos centrais, metropolitano, enfim. Por nós sermos presidente, nós não queremos ouvir o outro Vicentino, que é apenas um membro de uma conferência. E às vezes ele tem a ideia boa. A ideia que pode alavancar nossos trabalhos dentro da sociedade. Então, nós temos que ouvir ativamente de forma de aprender com as experiências, ideias e perspectivas dos outros. Sim, devemos fazer isso. Sem isso, permanecemos presos nas nossas próprias crenças e limitações. Vive sempre no eu. Eu sei tudo. Aquilo que eu acredito, é isso que eu acredito. Eu não quero acreditar mais nada que os outros estão do meu lado. Ideias. Então, pessoal, nós devemos ser abertos às demais pessoas. Viver preso nas nossas limitações de aprendizado. Sempre estar aberto para mais aprendizado. O que impede o desenvolvimento intelectual e emocional dos outros é isso. É você se prender às suas limitações de aprendizado. É você não ouvir a opinião do próximo. Principalmente dentro da nossa sociedade São Vicente de Paulo. E existe. Nós devemos se policiar a dia, a cada momento nisso. Eu, você, nós, todos. Por quê? Para não podemos cair nessa limitação. E o ego, às vezes, fala mais alto. Nós sabemos tudo, aprendemos todos. E não estamos abertos ao aprendizado. Pode mudar, por gentileza. Isso é muito importante dentro da sociedade, para o lado negativo. A perda de confiança. A incapacidade de ouvir pode passar a impressão que somos desinteressados ou insensíveis, o que pode abalar a confiança que os outros têm em nós. Volto a ler de novo. A incapacidade de ouvir pode passar, sim, a impressão de que somos desinteressados, que nós não estamos nem aí para ele. Pouco importa a opinião dele, ou sermos insensíveis, o que pode abalar a confiança que os outros têm em nós. Volto a dizer de novo, somos líderes. Isso não pode acontecer. Devemos ouvir e dar atenção a todos. Estreitar esse laço de confiança. Quando você não dá ouvido ao próximo, que ele está tentando te falar, você mostra desinteressado, egoísta, centralizador, ego pessoal, só pensa em você. Acha que é o dono de tudo, sabe tudo. E é aí que nós estamos cometendo um erro enorme dentro da sociedade. Um erro que eu posso cair amanhã, você também pode, qualquer um de nós pode cair, se nós não se policiarmos. Então, pessoal, fique muito atento nessa perda de confiança. Pelo contrário, nós temos que adquirir confiança dos nossos vicentinos. Vocês são líderes, vocês têm que dar exemplo. Vocês têm que ser espelho para os demais vicentinos. E às vezes nós não somos. Às vezes nós não paramos para ouvir. Então nós temos que parar para ouvir
ser espelho, mesmo que seja uma opinião irrelevante, mas ouve. Hoje não pode ser uma opinião que possa te ajudar, mas no amanhã pode ser. Essa opinião vai valer para você. Por gentileza, pode mudar. Tomada de decisão ineficaz. Esse é um grande problema também que temos na sociedade. O não ouvir com atenção, deixamos de captar informações importantes, o que pode levar à decisão errada ou mal informada. E isso existe muito. Na minha oportunidade de coordenador de ECAF, tive muito esse feedback. Diretoria não ouvir os vicentinos. E ali estava uma grande oportunidade, uma enorme oportunidade de alavancar os trabalhos na sociedade com aquela opinião simples ali. O não ouvir com atenção. Deixou de catar informações importantes, que pode levar a decisões erradas e mal informadas. Por gentileza, pode mudar. Desenvolvimento de julgamento precipitado. A falta de prática em ouvir muitas vezes nos faz interpretar os outros com base nas suposições e preconceitos, em vez de entender o que realmente estão tentando comunicar. Olha bem que palavra, que trecho bem pegajoso. Nós devemos prestar bem atenção. A falta da prática de ouvir muitas vezes nos faz interpretar os outros com base na suposição e preconceito. Será que isso existe em nosso meio ou não? Quantos, né? Em vez de entender o que realmente estão tentando comunicar. Praticar a escuta ativa é essencial para superar esse obstáculo. Sem dúvidas. Trata-se de não apenas ouvir a palavra, mas também de captar o tom. O que está querendo dizer aqui dali? Reflita sobre aquilo que está falando. Ouve. A linguagem corporal é um contexto emocional. Também, às vezes a pessoa não sabe se expressar bem, mas está vendo, ela se expressa através da linguagem corporal ali, enfim, buscando compreender verdadeiramente os outros. Então é importante a gente parar, ouvir, captar a mensagem, refletir sobre aquilo e colocar em prática. Quando a gente pensar só no eu sei, eu faço, eu aconteço, eu faço tudo, o meu conselho eu faço, a minha ECAF e eu sei tudo, a gente estamos estagnados, isso não estamos retrocedendo. Nós temos que pensar diferente, muito diferente. Pode mudar, por gentileza. Nós comentamos um pouquinho, pessoal, como estreitar os laços na escuta. Poderemos até deslanchar num assunto desse quase um dia inteiro. Acho que se eu pegasse uma opinião de vocês, é um encontro para um dia falar sobre isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o diálogo. É coisa importante também. Coisa importante na sociedade São José de Paulo. E para nós líderes, essencial, obrigatório, tem que existir. A ausência da prática do diálogo pode gerar diversos obstáculos em nossas relações interpessoais e no ambiente coletivo. A ausência da prática do diálogo
pode gerar diversos obstáculos em nossas relações interpessoais e no ambiente coletivo. Aqui estão alguns dos principais desafios. Eu vou citar para vocês. E cabe vocês refletirem sobre cada ponto que eu vou comentar. E aí, como é que estamos nós? Como está o presidente da minha conferência? O presidente do meu conselho particular, meu coordenador de ECAF, central, metropolitano, e aí? Como nós estamos? Será que nós estamos fazendo de forma construtiva a prática do diálogo? Pode mudar, por favor. O poder da leitura. A leitura é um quesito, pessoal, que infelizmente ainda, ela está deixando muito de existir no nosso meio vicentino ainda. A sociedade, ela é riquíssima em conteúdo para nós formarmos o nosso conceito de sociedade. Mas, infelizmente, ainda não estamos adequando, não estamos usando esses conteúdos importantes. A leitura deve ser um hábito dentro da sociedade São José de Paulo. A prática da leitura pode ser uma ferramenta importante para nós vicentinos. Não só para o crescimento pessoal, mas também para aprimorar o conhecimento sobre a doutrina católica, a história da própria sociedade e as melhores práticas no auxílio aos mais necessitados. Um conteúdo importante, pessoal, que é a doutrina católica, pouco sabemos dela. Pouco sabemos. E fora os conteúdos importantes que nós temos na sociedade. Pouco sabemos. E é uma prática, deveria ser uma prática dia a dia para nós vicentinos. Esse conteúdo da leitura. Né? Perder ali 10 minutos por dia, 15 minutos para fazer a prática da leitura. Além disso, a leitura de livros, artigos e materiais que abordam questões sociais, ética, espiritualidade e ajuda comunitária pode ampliar a visão do vicentino, tornando-se mais preparado e consciente do seu papel de sociedade. Essas leituras, pessoal, nos trazem um requisito riquíssimo para o nosso dia a dia, não só no dia a dia pessoal, mas no seu dia a dia vicentino. O que percebe-se? A tecnologia alcança, avança no dia a dia e nós estamos, às vezes, estagnados porque falta de conhecimento, falta de leitura, falta de buscar ou escutar, a falta de buscar o diálogo entre si, entre vicentino, para melhorarmos a cada dia o nosso trabalho dentro da sociedade São José de Paulo. É difícil? Não, eu não acredito que seja tão difícil. Eu acho que cabe a nós dedicarmos um pouquinho, dia a dia, para que nós podemos alcançar cada dia mais esse elo, né, da leitura. Essa prática também ajuda na formação contínua, seja através de estudos bíblicos, reflexões sobre os ensinamentos de São Vicente de Paulo, ou temas contemporâneos, que se alinhem com os valores da caridade e do serviço aos outros. Olha que importante. Olha só que importante. A prática dos ensinamentos de São Vicente de Paulo. Nós temos que buscar dia a dia. Dia a dia tem que saber São Vicente, sim. Eu acho que se nós estudarmos São Vicente a nossa vida inteira, nós ainda iremos morrer sem saber de tudo de São Vicente de Paulo. A cada dia, se você quiser, se nós quisermos, nós aprendemos um elo de São Vicente de Paulo que nos traz ensinamento.
E a da caridade em si, né? Nós temos que aprender muito ainda sobre caridade. São Vicente, na ânsia da sua morte, pediu perdão a Deus por ter feito tão pouco, né? Para não ter feito caridade. Imagina nós. Então, nós temos que aprender muito ainda de caridade, para nós deslanchar o nosso trabalho cada vez mais em benefício aos nossos mestres e senhores. Pode mudar, fazendo favor. O poder da empatia, que é colocar-se no lugar do outro, tentando entender o sentimento e as perspectivas. Difícil, né? Acho que é um elo bem difícil, mas nós temos que viver. Ao conversar, tente sentir a emoção do outro, da outra pessoa, e mostre compreensão. Expresse apoio e validação para a sua experiência e preocupações sem julgamento. Esse poder da empatia, pessoal, é um dos elos mais importantes que tem que ter aqui entre os líderes vicentinos. Ao conversar, sente-se emoção da outra e mostre compreensão. Ouve ele. Mostre atento. Mostre atenção com aquilo que eles estão te falando. Às vezes é uma conversa sem sentido, mas ouve. Ouve. Expresse apoio e validação para suas experiências e preocupações. Sem julgamento. Não julgue. Não julgue para não ser julgado. Próximo. Comunicação clara e objetiva. Meus caros líderes dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, ser direto e transparente, evitando ambiguidade e suposições. Volto a dizer, a sociedade tem um material riquíssimo para nos aprender, aprofundarmos a cada dia dentro do conteúdo de aprendizado. Pare de falar que eu acho aquilo e eu acho isso. Seja transparente e direto, a sociedade funciona dessa maneira. Assim, transparente. Ser direto, sem suposições. Nós temos oportunidade de aprender, de alinhar, de sermos direto e reto. Nós temos uma regra, temos documentos oriundos do Conselho Nacional do Brasil em todos os quesitos. Então, nós devemos, não iremos viver em suposições. Nós devemos ser reto e direto. Organize seus pensamentos antes de falar. Seja honesto, mas também gentil a expressar suas opiniões e sentimentos. Evite jargões ou palavras que possam causar confusões. Se você não pode responder a uma pergunta, não responda naquele momento, mas não deixe o vicentino sem resposta. Procure, estude, se alinhe. Depois você traz a palavra para ele, a resposta para ele. Mas de uma forma honesta, mas também gentil. Ao expressar suas opiniões e sentimentos. Seja gentil. A gentileza entra e sai em qualquer lugar. Então, seja gentil. Sem usar jargões, palavras mal interpretadas, que pode causar confusão. Seja direto, reto, mas seja gentil respondendo as suas perguntas, os seus requisitos. Pode mudar. Respeito ao tempo e espaço dos outros. Outra coisa importante que tem que existir entre a gente. Muito. Valorize o momento e o espaço da outra pessoa. Não seja dono você do espaço e do momento. Aqui um exemplo, tá, pessoal? Estou falando aqui de um coordenador de ECAF, mas pode existir também no diretoria, enfim. Aqui eu sou dono da verdade e eu estou dando a formação.
Então, ninguém tem o direito de falar, e só eu que falo. Errado. Nós temos que valorizar o espaço das outras pessoas também. Que ela possa expressar ali o sentimento dela, a opinião dela, ela possa se comunicar também. Ela não tem que entrar calada e sair mudo de nenhum tipo de informação. E os presidentes de conferências, de conselhos, também têm que ouvir, dar espaço para o vicentino, ouvir o vicentino. Não pode ser o dono da verdade. Como praticar isso, pessoal? Dê espaço para que todos compartilhem as suas ideias. Sem pressa ou pressão. Deixe ouvir. Deixe falar. Ouve. Anote. Também é importante ser paciente com as pausas e silêncio durante a conversa. Então, tudo isso é um requisito importante no nosso dia a dia. Como líderes e vicentinos, como espelho dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, devemos praticar no dia a dia isso. Pode mudar, fazendo um favor. Reforçar a comunicação não verbal. Que é? A comunicação não verbal inclui gestos, expressões faciais e postura, que complementam o que é falado. Isso eu trago a atenção aí, principalmente dos palestrantes, né, de ECAF. Essa postura na hora de falar, às vezes você não tem que ficar que nem robozinho lá na frente. Mas também não pode ser desleixado. Você tem que ter uma postura de falar. A sua postura não verbal também comunica. Gestos também é compreendido pelo público. Então, essa postura é importante. Às vezes, você vai dar uma palestra, está lá de short, camiseta regata, boné na cabeça, enfim. Não estou criticando quem faz isso, pessoal. Estou só citando uma suposição aí. Você não transmite confiança, às vezes o cara até entendido do assunto. Mas ele acaba não transmitindo confiança para o público. Diferentemente, eu falo de uma pessoa com postura lá na frente. Fala reto, direto. Então, transmite uma confiança a mais, eu acho que é mais receptivos, né, nesse contexto. Seja consciente do seu corpo e expressão facial ao se comunicar. Uma postura aberta, um sorriso genuíno, ou até um gesto de compreensão pode criar um clima mais receptivo e de confiança. Seja sorridente. Ali você não tem necessidade de ficar sério, mostrar bravo. Não é verdade? Não. Às vezes, um gesto ali de confiança, um gesto ali de amizade, um gesto ali de sorriso, traz mais informações, traz mais informação do que na própria palavra em si. Pode mudar, fazendo um favor. Feedback construtivo. O que é? Fornecer retorno de forma que ajude a pessoa a melhorar, sem criticar de forma destrutiva. Fornecer o retorno de forma que ajude a pessoa a melhorar, sem criticar de forma destrutiva. Como praticar isso, pessoal? Fale sobre comportamentos específicos e como podem ser ajustados. Ao invés de fazer críticas pessoais, ofereça sugestões para soluções, enfatize os pontos positivos também. Fale ali do comportamento ajustado, ao invés de criticar as pessoas. Às vezes, nós vamos corrigir, sim. Nós temos que corrigir. Às vezes, se estiver errado, de uma forma bem blanda, uma forma bem ali, tranquila, corrigir, mas também nós devemos falar dos pontos positivos também. É um feedback para ela, é um retorno que você está dando para ela também, não só dos pontos negativos, mas também dos pontos positivos. Quem de nós não gosta de ser elogiado?
Então, também o feedback, nessa parte construtiva, ele tem que existir. E tem que ter no nosso dia a dia. Pode mudar, fazendo um favor. Cultivar o diálogo horizontal. Fornecer retorno de forma que ajude a pessoa a melhorar, sem criticar de forma destrutiva. Fornecer retorno de forma que ajude a pessoa a melhorar, sem criticar a forma destrutiva. Como praticar isso, pessoal? Fale sobre o comportamento específico e como pode ser ajustado, ao invés de fazer críticas pessoais. Ofereça sugestões, soluções eficazes e ponto positivo. Ele traz o mesmo sentido do anterior, do feedback. Tá? Esses dois contextos, ele trabalha o mesmo contexto. Tá? É de você ajudar de forma positiva, elogiar as pessoas. E não só criticar. Elogie também. Com certeza, nós temos mais pontos positivos do que negativos. Então, assim, isso aqui ajuda muito a pessoa também. Acabou? Não, né? Para de compartilhar. Confrade Reginaldo, diz o senhor põe em apresentação a sua tela. Por favor, retirar. Vou compartilhar aqui de novo. Dá um tempinho, confrade, mais uns 7 minutinhos. Vou colocar aqui. Paciência e tolerância. Reconhecer que cada pessoa tem uma forma própria de comunicar e entender o mundo. A gente tem que ser tolerante nesse ponto também. Os dedos da mão não são iguais. Não queremos que as pessoas sejam iguais a gente também. Então, reconhecer que cada pessoa tem uma forma própria de comunicar e entender o mundo. A gente tem que conversar, às vezes, nesse caso. Seja paciente com as diferenças de opiniões e abordagem. Tente não reagir impulsivamente, especialmente se algo for dito que você não concorda ou lhe parece desrespeitoso, respire fundo e reflite antes de responder. Quantas vezes acontece isso, né? Que as pessoas, às vezes, falam aquilo que a gente não quer ouvir. A gente já quer logo na lata responder. Nós não estamos sendo inteligentes, tolerantes nesse caso. Respire fundo, pense antes de responder. Às vezes, o que ela está falando tem sentido. Às vezes, o que ela está falando tem muito sentido. Às vezes, falta a gente se calmar, pensar, analisar e responder de uma forma inteligente e consciente. Pode mudar, por favor. Construção de confiança. Desculpa, pessoal. Eu estou numa gripe danada, cheguei no médico agora há pouco. Vou até no hospital. Mas estou bem melhor. Construção de confiança. Estabelecer um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar suas opiniões e emoções, sem medo de julgamento. Como praticar isso? Seja honesto, cumpridor das suas promessas e mantendo um comportamento consistente. Demonstre abertura para a sinceridade, para criar uma atmosfera de confiança mútua. Pode mudar. Adotar a prática da reflexão pessoal. Avaliar constantemente o próprio comportamento no diálogo. Antes de falar ou agir, reflita sobre as suas palavras.
e ações. Pergunte a si mesmo se estão sendo alinhadas com os valores que você deseja promover no grupo. Volto a dizer, muito cuidado ao retrucar respostas rápidas, né? Que aquilo que você às vezes não tem certeza, você responde. Antes de fazer isso, pergunte a si mesmo se essa resposta está sendo convicta aquilo que está sendo perguntado a você. Como os espelhos na sociedade, aquilo que você falar, ou pode levar a sociedade para o buraco, ou pode alavancar. Essa pessoa vai te ouvir e vai fazer aquilo que você falar. Então, a gente tem que ter bem consciente naquilo que a gente fala, né? Naquilo que a gente responde. Pode mudar, confrade? Reconhecer a dificuldade que atrapalha a harmonia nas unidades vicentinas. Reconhecer a dificuldade que pode atrapalhar a harmonia nas unidades vicentinas é um passo essencial para promover um ambiente mais colaborativo e alinhado com os valores da sociedade São João de Paulo. Essas dificuldades podem surgir de diversos fatores, tanto internos quanto externos, e abordá-la exige humildade, diálogo e comprometimento. Abaixo estão algumas dificuldades mais comuns e sugestões para enfrentá-las. Pode mudar, confrade. Falta de comunicação clara. Qual é o maior problema nisso? Informações incompletas. Mal entendidos ou falta de diálogo entre os membros pode gerar conflitos e desmotivação. Qual que é a solução para isso? Estabelecer canais regulares de comunicação, como reuniões periódicas, grupos de mensagem bem moderados e atas de reuniões para garantir que todos tenham acesso à mesma informação. Então, eu trago o problema para vocês e trago a solução. A solução ela é bem convicta. Aqui nós já vivemos dentro da sociedade São João de Paulo. Estabelecer um canal regulares de comunicação. Com reuniões periódicas, nós vicentinos fazemos. Grupo de mensagens bem moderados. Né? Não um grupo de mensagem vai mandar foto indecente, foto piadas políticas, enfim. Mas aquele grupo que é ali que nós temos de mensagem, que traz fortalecimento dentro da sociedade São João de Paulo. E de atas de reuniões para garantir que tem nosso acesso às mesmas informações, isso nós já fazemos, né? Então, assim, esse problema, praticamente a sociedade vive a solução. Pode mudar com frases, fazendo um favor. Resistência à mudança. E como nós existem, como tem isso? Qual que é o problema? Alguns membros podem ter dificuldade em aceitar novas ideias, tecnologia ou método de trabalho, o que pode criar atrito. E quantos problemas nós enfrentamos nisso? O vicentino não quer mudar. O vicentino não aceita mudança. Ele tem um celular para tudo. Para ver vídeo que não precisa, para fazer tudo. Não estou falando que tem, estou não citando exemplo, pessoal. Só que para compartilhar uma mensagem de uma informação importante na sociedade, ele não sabe. Então, assim, na verdade, ele não quer aderir às ideias. Né? Ele quer viver o elo dele. Qual que é a solução para isso? Promover formações e momentos de reflexão sobre a importância da adaptação e da inovação para manter uma relevância das ações vicentinas, sempre respeitando a tradição, Essas formações, aproveitando o confrade Paulo está aí, essas mudanças de tecnologia que nós vivemos e vivenciamos no dia a dia, CAFRA tem um elo importante nisso daqui, para trazer essas formações. Incentivar os nossos vicentinos a usar o celular de uma forma eficaz para dentro da sociedade São João de Paulo. As tecnologias. As coisas vêm mudando. E nós vem mudando. E como promover isso? O que nós vamos fazer com isso? Tá? Então, a gente tem aí a grande importância de começar a mudar, ter essas mudanças. Ser aceitas essas mudanças. Tirar essas resistências de mudança dentro de muitos vicentinos. Pode mudar, confrades, por favor. A falta de comprometimento de algum membro.
Problema, ausência de engajamento de parte dos membros. Pode sobrecarregar os outros e gerar sentimentos de frustrações. E que grande problema, né? Quantos confrades e consórcios nossos aí, presidente, secretário, tesoureiro, tudo na conferência. Porque não tem alguém para assumir com ele. Não tem alguém para ajudar. Essa ausência de engajamento, essa ausência de Vicentino acha que não pode ser um secretário, não pode ser um tesoureiro dentro da conferência, acha que não tem competência para isso, na verdade tem, ele sobrecarrega o amigo dele. E quem de nós não já viu isso? Presidente que faz tudo na conferência porque não tem ninguém para assumir. Ele abraça o cargo ali para a conferência não fechar. E qual que é a solução disso? Reforçar o compromisso vicentino através das formações regulares. Né? Aí volta a dizer de novo com a ECAF, né? Que já vem trazendo, não estou falando que a ECAF tem que fazer, a ECAF já faz isso, a ECAF já traz isso nas formações dela. A valorização das contribuições individuais no diálogo sincero para entender o desafio, enfrentando pelos membros menos ativos. A ECAF vem trabalhando dia a dia, eu falo isso porque eu acompanho o trabalho da ECAF. A ECAF trabalha dia a dia essa incumbência, de forma direta, chamando o vicentino para a responsabilidade também, para não sobrecarregar muitos. E é uma preocupação do Conselho Nacional referente a isso, para você não ter sobrecargo, né? E cada um compartilhar aí as suas opiniões e tarefas. Pode mudar, fazendo um favor? Conflito de personalidade ou opiniões. Problema, diferença de personalidade e opiniões divergentes. Ou estilo de trabalho pode gerar tensões. Solução, trabalhar a empatia e o respeito mútuo, promovendo mediação de conflito baseado nos valores cristãos e de perdão, de reconciliação. Trabalhar a empatia e o respeito, isso é importante para nós. Nós devemos e iremos fazer isso no dia a dia, promovendo a mediação dos conflitos baseados em valores cristãos. Nós estamos aqui para defender o cristão, nós vamos fazer isso de uma forma autêntica e comprometida e direta, né? E sempre valorizar o perdão e a reconciliação entre a gente. Pode mudar, confrades, fazendo um favor? Desigualdade no compartilhamento de tarefa. Problema, algumas pessoas podem assumir mais a responsabilidade do que as outras, gerando sobrecarga e ressentimento. É aquilo que eu havia comentado anterior, né? Mas qual que é a solução maior? Dividir as tarefas de forma justa, né? Assegurando que todos tenham oportunidade de contribuir com as suas habilidades e tempo disponível. Eu trago essa responsabilidade um pouquinho para as diretorias, né? Tanto de conferências, de conselhos, enfim, e das nossas obras unidas. Hoje a gente vê muito isso, a não preocupação com a próxima gestão. A diretoria vive aquele momento. Ela não se preocupa com o próximo que vai entrar. Então, ela não tem um compartilhamento, né, de tarefas. Às vezes, você trazer um vice-presidente na conferência e deixar ele fazer as reuniões, tomar a frente ali, você está formando um líder para a próxima gestão. E, às vezes, a gente não faz isso. A gente assume tudo. E deixa sobrecarregando nossa responsabilidade e não repassa isso. E, com isso, nós não formamos líderes para as próximas gestões. Aí vai fazer uma eleição na conferência, nós não temos candidato. Ninguém quer assumir. E às vezes a gente não damos oportunidade. Às vezes tem que acontecer de propósito. Às vezes, de propósito, a gente tem que deixar alguém fazer a eleição, fazer a reunião. Nós temos que deixar para que ela seja formada. Tem medo? Não, pode fazer, não tem problema de errado. Mas faça, para que possa futuramente ter ali um presidente, um líder. Isso também cabe aí os departamentos, né? Tanto a ICAFO como a Comissão de Jovem, enfim. A ICAFO, pelo menos aqui em Prudente, ela trabalha muito isso, tá? É a próxima liderança, né? Trazendo pessoas de forma eficaz para as próximas lideranças. Isso é importante. Pode mudar, confrade? Falta de formação e capacitação.
A ausência de orientação e treinamento pode levar a ações menos eficazes e a frustrações dos projetos. Investir na formação contínua, tanto espirituais quanto prática, para capacitar os membros e mantê-los motivados e preparados para o desafio. Isso é importante, tá, pessoal? Incentivar sempre as formações contínuas. A gente tem sempre aberto as formações da ECAFO. Ela vem com um rol de formações, né? Um rol aí de etapas de formações. Isso tem que existir. Isso é importante e a gente tem que sempre estar aberto a essas formações. Pode mudar, confrade? Excesso do foco em questões administrativas. Quanto ao foco se concentra excessivamente na parte burocrática, a espiritualidade e a missão caritativa pode ser prejudicada. Muito cuidado nisso, senhores aí, presidente de conselhos, né, de conferência, enfim. Equilibrar as atividades administrativas com o momento de oração, reflexão espiritual e contato direto com a pessoa assistida. Então, os presidentes aí têm que preocupar muito, sim, com o administrativo, mas não pode deixar a espiritualidade cair de água abaixo. Tá? Ali tem que ter um equilíbrio. Então, devendo se preocupar aí com o nosso patrimônio administrativo, enfim, esquecer da espiritualidade dentro das conferências, dentro dos nossos conselhos particulares. Então, você deixa cair a espiritualidade vicentina e você fecha as unidades vicentinas. Então, não é o importante, não é o foco. Né? Então, a gente tem que ter essa administração aí equilibrada. Próximo, confrade. A falta de união e espiritualidade. Quando a espiritualidade e os valores vicentinos não são vividos plenamente, a unidade do grupo pode enfraquecer. Soluções. Reforçar o momento da espiritualidade com as orações comunitárias, reflexões sobre o ensinamento de São Vicente de Paulo e as celebrações das missas em grupos. Isso é muito importante, a gente está sempre fortalecendo isso, incentivando, né, para que isso aconteça. Pode mudar, confrade? A falta de evaluação dos membros, né? A ausência do reconhecimento pelo esforço dos membros pode levar ao desânimo e à perda de motivação. Praticar a gratidão e reconhecer publicamente as contribuições de cada membro, seja por meio de palavra e de agradecimento, eventos, celebrações ou pequenas homenagens. Isso é importante estar valorizando esses membros dentro das nossas unidades vicentinas, para que isso pode vir de forma gratificante para a nossa sociedade. Pode mudar, confrade? Visão geral. Ao identificar essas dificuldades e trabalhar coletivamente para superá-las, as unidades vicentinas poderão crescer em harmonia, fortalecendo o compromisso com a missão de servir a Cristo nos povos. A humildade e o espírito do serviço devem ser sempre a base para enfrentar esse desafio e encontrar as soluções alinhadas com os valores da sociedade São Vicente de Paulo. Pode mudar, confrade? Pessoal, tudo isso que eu falei, resumindo tudo, ele vem fazer o quê? Ajustar nosso elo dentro da sociedade São Vicente de Paulo. Fortalecer o nosso crescimento um com o outro e na sociedade é essencial. Ouvir, escutar, dialogar, isso faz parte essencial da nossa sociedade São Vicente de Paulo. E vocês, como líderes, nós, como líderes, devemos elevar esse quesito, né? Para que possamos ser cada vez mais melhores. E com isso, nossos mestres senhores que ganharão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Se alguém fizer alguma pergunta, fique à vontade. Agradeço ao confrade Aparecido por ter partilhado aí um pouquinho daquilo que ele sabe, como experiência como ECAFO, como presidente, né, do Conselho Central, né, que está agora, com experiência de vicentino. Por isso que eu até chamei o Aparecido, para trabalhar um pouquinho com a gente, porque eu falo assim, né, sempre diante de uma formação, não é só um olhar, um slide, e só falar o slide, né? Você traz uma bagagem toda. Então, por isso que é muito importante. Se vocês quiserem colocar perguntas também no chat, também daria para responder, tá? Mas,
tiver também alguma questão, vou abrir só para algumas pessoas fazer alguma pergunta. Se quiser fazer pergunta para o Aparecido, fique à vontade. Umas 5 pessoas. Confrade Arlindo aí está perguntando, levantou a mão. Oi, boa noite, pessoal. Não é nem uma pergunta, não, é mais assim, acho que um comentário, acho que excelente os tópicos que foram apresentados aí, a gente percebe muito disso, muita falta disso. Aqui em Bauru, principalmente, a gente teve um impacto muito forte pós-pandemia, ainda estamos resgatando, lutando, né, para conseguir fazer, mas a gente percebe, assim, algumas coisas que trouxe a pandemia de novidade para a gente, não só a pandemia, mas juntando a pandemia com a rede social, né, que nós temos hoje, que é uma coisa que é boa, mas ao mesmo tempo, se a gente não souber usar, ela acaba sendo prejudicial para todo mundo, né. A gente percebe que a gente é muito mais apressado para fazer as coisas. Muitas das coisas que você falou, aí a gente quase que reage automaticamente. Por exemplo, quando alguém vai falar alguma coisa, vai querer explicar alguma coisa, fazer, a gente já está lá na frente pensando já em tudo que aconteceu, já sabe a solução, já sabe o problema, não espera a pessoa falar, não ouve ela direito, não sabe o que ela quer e já tem a resposta tudo pronto pronto, já resolveu o problema. E não era nada daquilo, né? A gente acaba perdendo aí os fatos, perdendo a verdade, perdendo a história, perdendo o conteúdo daquilo que é tão importante a gente saber ouvir, esperar a coisa acontecer, para a gente poder tomar a melhor decisão, não com base naquilo que a gente já tem de conceito pré-formado, né? Mas sim de poder entender, raciocinar e fazer simples. É não deixar descobrir qual é a necessidade do próximo, né? Com isso, a gente vê até essa última questão da burocracia, da administrativa, a gente vê pessoas que até em abrigos, né, acabam entrando e fazendo da Sociedade de São Vicente de Paulo, da Vila Vicentina, uma empresa que tem que dar lucro, e a caridade ficou lá no ralo, lá atrás, sabe, com as pessoas que trabalham ali, com as pessoas que convivem ali, e até com os outros confrades que às vezes querem ajudar ou querem fazer alguma coisa, acaba fechando as portas de uma maneira assim, não intencional, a gente não é questão de querer criticar a gestão da pessoa, mas assim, é um cuidado que a gente acaba deixando de ter, a gente se perde nesse caminho, né? Por isso que é importante muito a ECAFO nesse processo e fazer esse resgate, né? E um desafio também é quando você faz a ECAFO e essas pessoas virem até a ECAFO, que é outro desafio que a gente tem também, que é fazer com que as pessoas saiam daquele marasmo, saiam daquela situação e venham participar. E outras coisas, assim, que eu até anotei, assim, a questão, por exemplo, da nossa postura, nós temos que se preocupar com a nossa espiritualidade, com a nossa união, sabe? Porque, às vezes, hoje, a gente não está tendo caridade entre nós vicentinos, né, de fazer as coisas. Então, são coisas que, por exemplo, às vezes eu vou resolver alguma coisa pelo WhatsApp, o WhatsApp não tem expressão, né, não tem tonalidade de voz, e às vezes uma palavra que você lança ali, que você está falando num contexto totalmente diferente, a pessoa entende como uma ofensa, e aí já vira uma briga, vira uma discussão, ou pessoas que têm uma visão diferente de como tem que fazer as coisas, aí ela acaba excluída, né, do processo. Então, assim, são todos os detalhes, todos os itens que você colocou, muito importante, muito bem colocado, eu queria parabenizar mesmo essa colocação aí, e agradecer aí até pelo apoio da questão da gravação, né, que eu pedi no começo lá, para poder passar para a Roseli, que é a coordenadora do Central aqui, que ela pediu para depois ela assistir também, que vai ser importante. Então, só parabenizar, agradecer a todos aí, e pedir desculpa pelo tempinho aí, fiquei uns 15 minutinhos fora no começo, mas eu cheguei e deu tempo de acompanhar aqui, tá? Valeu, obrigado, gente. Confrade Luiz. Boa noite, confrade Aparecido, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Me chamo confrade Luiz, estou ajudando aqui no Conselho Central de Cambé, com grande alegria, né, que é um trabalho muito bonito. Assim, agradecer, né, pela essa palestra, é um incentivo muito grande, né, para todos nós, que nós possamos passar para outros confrades que não participaram, né, outros coordenadores da ECAFO que não participaram, não sei qual o motivo, mas vou passar para eles, tá tudo anotadinho aqui, e contar uma experiência muito boa, né, nessas formações da ECAFO, assim, todas as formações da ECAFO que pedem para mim conduzir a formação, né, assim, eu procuro
falar um pouco do tema da ECAF, mas também dar um espaço, né? Assim, para eles fazer a pergunta, compartilhar uma experiência, como que foi que eles conheceram a sociedade, como que foi que eles sentiram na primeira visita à família, sabe? A ECAF a gente sempre deixa claro para eles que nós não estamos passando formação, nós estamos aprendendo a formar com eles, né? E também uma forma que você falou assim, aqui no finalzinho, né? A falta de valorização dos membros, né? Quando a gente vai dar aula de ECAF, a gente vê que tem muitos confrades e consórcios que eles ficam um pouco meio inquietos na formação, devido assim, é o medo de poder assumir um compromisso, né? Eles precisam apenas de um incentivo, de uma oportunidade. Mas aí eu acho que falta, né, isso, né? Falta isso dentro das conferências, né? O incentivo. Eu acho que muitas vezes o presidente vê aquele confrade consórcio de canto e acha que ele não tem, né, o carisma, não tem o dom de poder assumir um compromisso. Eu acho que falta, sabe, assim, falta um incentivo, né? Falta incentivo, porque aquela pessoa mais quieta, aquela pessoa mais de canto que você pensa que ela não vai fazer nada, ela vai te dar um grande orgulho. Eu quero agradecer, confrade. Obrigado, confrade. É literalmente a liderança descoberta na conferência, né? Dificilmente você vai descobrir uma liderança aí no conselho particular, enfim, mas lá na conferência é onde que é descoberta a liderança. E o presidente da conferência tem um elo muito importante nisso, é dando protagonismo para os membros. Às vezes deixar ele fazer uma reunião, às vezes deixar ele ser um tesoureiro, às vezes deixar ele fazer um momento espiritual ali na conferência, você acaba despertando liderança nele e um elo importante, aí um membro importante para a hierarquia superior. Se você já vem fazendo isso, confrade, parabéns, tá? Continua assim, muito obrigado, parabéns aí, pessoal de Cambé. Eu tenho uma consideração grande aí pelo pessoal de Cambé e que vocês deslanchem aí no trabalho de vocês. Muito bom. Amém. Obrigado, confrade. Acho que mais ninguém. O Confrade confrade Wilson. Wilson. Oi, boa noite. Desculpa aí, não sei, aqui travou a imagem aqui, o vídeo, tenho que reiniciar aqui o computador, então não dá para ativar o vídeo agora, não sei o que acontece. Então, é a primeira vez aqui que participo, estou entrando na conferência agora este ano, sou de Araucária, meu nome é Wilson Nosate Garcia, sou do Conselho Central agora de Araucária, coordenador da ECAF, estou começando, conhecendo aí, mas já conheço um pouco da espiritualidade vicentina, mas não da Sociedade de São Vicente. E minha primeira participação na ECAF, eu fico muito feliz e vejo como uma graça de Deus, uma bênção, precisamente esta temática da escuta, pelo fato de ser ela parte fundamental da identidade cristã. Aquele Shema Israel, lá, aquele mandado de Deus, no Novo Testamento também, este meu filho amado, escutai-o, é fundamental para nós, para a nossa igreja, para a nossa espiritualidade cristã, essa realidade da escuta. E como bem o confrade Aparecido deixou claro, exige uma disposição. Não é fácil, exige uma disposição plena de nós. E o primeiro mandamento, escuta Israel, chama Israel, e exige uma disposição, porque não é fácil, não é fácil. E quero aí ressaltar, ou seja, totalmente eu fiquei muito feliz com tudo, mas quando nos convida a adotar práticas de reflexão pessoal, a importância de escutarmos a nós mesmos, sabe? De sermos críticos e escutar, ter momentos de autoavaliação, de reflexão, e que o momento propício para isso é a oração pessoal, escutando a Deus, né? Que também foi insistido aí, e que é fundamental. Tem momentos de oração, de escuta, de meditação pessoal, e de modo especial nós temos em nossa igreja, nós temos esse tesouro da Lexio Divina, e também tão própria de Osanam. A gente sabe que ele lia o texto em grego, no original, né? Sempre antes de deitar, nas cartas da sua esposa Amélia, né? Sempre falava, ele nunca deitava sem
ler um texto bíblico sempre no original. Então, essa escuta, essa lexio, a prática da lexio divina, que além de levar-nos à oração, também nos exercita na prática da escuta, né? Então, só queria enfatizar esses elementos aí, e agradeço, né, a apresentação do confrade Aparecido, né? Gente, fico muito feliz. Muito obrigado. Não tem mais ninguém, confrade, pelo jeito. Não tem? Perfeito. Pessoal, então, agradeço mais uma vez, né, pela presença aqui. Eu vou colocar um questionário aqui no chat para a lista de presença, tá? Daí, quem quiser também o certificado desse momento de formação, daí vai ter condições de ter um certificado também, tá bom? Então, é importante. Igual foi comentado, agora nessa última fala, a questão da reflexão. Eu achei bastante importante essa fala também, assim como de todos que colaboraram, né? Assim como o Cido. A questão de nós refletirmos, né? As nossas ações, no sentido, as minhas ações, elas estão voltadas mais ao estreitar os laços ou alargar esses laços, né? Ou seja, aproxima ou distancia dos confrades e consórcios, né? Então, eu vou colocar aqui o link aqui no chat, daí depois vai ter mais um momento agora, um momento final, e daí assim que vocês conseguirem responder, se quiser até responder agora já, se achar que fica complicado agora, pode ser depois também, mas agora seria mais fácil. Confere se vocês viram lá o link. Depois é só clicar no link, que ele já vai gerar que ele vai no Google Forms. Daí é só vocês colocarem o nome e tudo. Tá? Se quiserem fazer já, até melhor. A gente deixa para depois e acaba, às vezes, não conseguindo fazer, né? Tá bom? Então, quem tiver dificuldade, depois fala comigo, a gente pode conversar. Eu vou passar agora aqui a fala para alguns coordenadores de CM, que daí eles vão contar um pouquinho de algo positivo em relação ao ECAF. Porque esse momento nosso aqui foi discutido como região, e a ideia nossa é fortalecer a ECAF. Né? Em relação ao ECAF, como que a ECAF pode fortalecer esses laços aí? Então, vamos passar agora para o Consórcio Noemi. Louvado seja Jesus Cristo. Estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, estamos ouvindo. Meio falhando um pouquinho, mas estamos ouvindo. Ótimo. Então, e pelo nosso povo do Conselho Metropolitano de Curitiba e Porto Alegre, que estão participando, a gente fica assim, muito feliz e mais ainda fortalecido nessa caminhada. A experiência que nós temos aqui de ECAF positiva é a seguinte: no ano passado, nós sentimos assim muito pequena a presença dos vicentinos na ECAF. Então, juntamente com a coordenadora da ECAF do nosso Conselho Particular de ECAF, que eu faço parte, nós fomos visitar as conferências da nossa cidade aqui, né? E, assim, participar da reunião, né, semanal da conferência, e, assim, tipo, levar um pouquinho o da ECAF. Muitos nunca tinham participado, né? Para que ficassem querendo participar. E também saber do que realmente eles gostariam que fosse tratado na ECAF, né? Claro, dentro de um planejamento todo aí. E nós vimos que essa experiência deu certo, né? Visitamos todas as conferências, inclusive uma que estava ativada, praticamente desativada, tinham parado desde a pandemia, nunca mais tinham voltado. E já era o mês de maio de 2023, pessoal. Então, com essa, eles se animaram e voltaram à vida, né? Para marcar as reuniões e estão firmes, né? Graças a Deus. Então, foi uma experiência boa a gente visitar a conferência, saber um pouquinho mais da realidade, das necessidades de cada uma e chamar, né, para que viessem. Então, houve, assim, uma melhora bem grande na frequência e na participação. Foi algo que deu certo. É isso, então. Qualquer dúvida é só perguntar. Por enquanto, muito obrigada.
Obrigado, consórcio Noemi. Passar para o Sérgio. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o confrade Sérgio, coordenador da ECAF do Conselho Metropolitano de Campo Grande. Em primeiro lugar, quero agradecer ao confrade Aparecido aí pela belíssima palestra, ao confrade Paulo, né, que teve essa ideia desse primeiro encontro. E, então, a ECAF, em si, nos conselhos, ela é importante o quê? Para a gente levar o conhecimento aos nossos confrades e consórcios, nossos convidados e nossos aspirantes. Então, esse apoio que a gente tem na ECAF, ele é muito importante para que possamos ser excelentes formadores, para nós procurarmos fazer o nosso papel. Então, assim, quando o Espírito Santo nos confia uma função na sociedade, nós nos tornamos espelho e exemplos a ser seguido. Podemos ser exemplos bons ou não. Então, muitas das vezes, não há pessoas para assumir o nosso lugar, a nossa função, quando nós tentamos, já esteja vencendo o nosso mandato, ou nós precisamos nos afastar e alguém para nos substituir. Aí vem a enquete. Será que nós atuamos com amor no que nos foi confiado? Não só da ECAF, mas nos departamentos, mas na diretoria, como líderes, que todos nós aqui estamos como líderes, né, nas lideranças, nas presidências. Então, assim, trabalhar em conjunto, todos os membros da diretoria, isso é muito importante para que todo o trabalho flua de uma forma organizada. E aí eu deixo aqui um pensamento. Pensem nisso como líderes e como formadores. Nessa parte administrativa, pensem se nós estamos fazendo o nosso trabalho que nos foi confiado, porque eu sempre falo que nós não podemos ser voluntários, nós temos que ser vocacionados. Essa parte de vocação é muito importante e é difícil de nós seguirmos. Então, pense dessa forma. Estamos fazendo o nosso papel ou será que estamos tentando e não estão deixando nós fazermos o nosso papel? Como liderança, como formadores, como presidência, como qualquer parte de algum departamento em nossos conselhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confrade Luiz, vai querer falar um pouquinho? Boa noite, confrades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, confrade, uma prática muito comum que a gente já adotou já tem algum tempo, foi o que o confrade Luiz, do Conselho Central de Cambé, acabou de comentar. Nas aulas para aspirante que a gente faz, então, a gente tenta incentivar as pessoas desde o início a ser protagonista no trabalho vicentino. E elas não estão ali meramente como espectadores. Então, a gente mostra para ela que ela faz parte de um todo, que a sociedade ela é autônoma entre si, no sentido de atender bem a família assistida. E assim também na diretoria da conferência, do particular, principalmente. Então, a gente tenta mostrar para eles, nessa aula para aspirantes, que eles também podem ser parte da diretoria, que eles também podem ser um presidente, pode ser um coordenador de ECAF, um secretário, um tesoureiro, que eles não estão ali meramente como espectadores. Então, a gente tem obtido grandes resultados já, então, essa é uma prática que a gente viu que dá resultado. A gente percebeu que o confrade, na hora de participar de uma eleição para presidente de conferência, ele fica mais atento, ele fica mais disposto, ele coloca o nome dele ali sem ficar daquele jeito que a gente já sabe, né? Que a pessoa fica pensativa e não quer assumir um cargo de presidente de conferência. Então, a gente tem recebido muito retorno positivo nesse sentido. Tá bom?
Agradeço a todos vocês aí. Um grande abraço para vocês. Confrade Luiz, tem uma pergunta para o senhor. A Verônica Pode fazer. Ângelo, consórcia, ela perguntou o seguinte: como são essas aulas para aspirantes e qual a frequência? Então, a aula para aspirantes é sempre que a gente tem aquelas pessoas, né, que são os estagiários, como a gente fala, a confrade é um associado, a confrade consórcia. Então, quando a gente vai dar aquela aula sobre a vida de Antônio Frederico Ozanam, a vida de São Vicente de Paulo, a vida deles mesmos, eles já mostram que eles estavam ali prontos a trabalhar em qualquer grau, em qualquer situação, seja lá junto com a família, ou então na diretoria da própria conferência, ou do próprio central, ou metropolitano, como é no caso do Brasil, né? Mas Antônio Frederico Ozanam e São Vicente de Paulo, assim como os amigos de Frederico Ozanam, nunca ficaram para trás, no sentido de meramente espectadores. Então, a frequência de uma aula dessa é sempre que tiver novos confrades e consórcias ingressando na Sociedade São Vicente de Paulo, como agora que a gente tem as festas regulamentares, né, agora de dezembro, então esses novos serão apresentados na festa regulamentar. Respondi a pergunta, confrade? Eu acredito que sim, né? Ela disse ok. Só para Ok, complementar então. a fala Obrigado do pela Luiz, pergunta. foi uma ótima pergunta. Complementar aqui, o Aparecido colocou lá também a questão do módulo básico. Realmente, né, para proclamação, depois tem um módulo básico e tem a espiritualidade vicentina. Mas já vários me perguntaram essa mesma coisa. Questão do aspirante, o que fazer, né? Geralmente ele está convivendo em uma conferência que já tem os confrades de consórcio. Então, a questão dessa atenção, né, essa nova pessoa, novo futuro vicentino, né, a questão da metodologia de como trabalhar com eles, né, inclusive nas próprias leituras espirituais, você pode fazer mais focado também essa nossa espiritualidade vicentina, e não impede que também na própria reunião você leia alguns trechos da regra que vai fortalecer, conhecer esse carisma vicentino. São pequenas doses, vamos dizer assim, né, na conferência, que vai dando sobre a espiritualidade vicentina. E daí vai fechar essa formação com o módulo básico, assim como o Luiz falou, né, o Aparecido, no sentido que daí vai ser 4, 8 horas de formação, né, mais focado. Mas daí cada conferência, né, cada momento vai ter essas doses. É claro, sempre com as visitas, né, aos nossos mestres e senhores, que dá todo o nosso diferencial, né. Acho que seria isso. É isso, Aparecido? Tem mais alguma coisa para complementar? Certo? Beleza, gente, já são 9h30, o nosso cronograma era até 9h30, tá? Então, nós estamos em cima. Olha, a ECA foi certinho, viu? Começou no horário, tem que terminar no horário, né? Agradeço, né, pela atenção, e deixa eu ver o que tem mais. Espero que todos vocês tenham conseguido preencher lá o Google Forms. Como eu sou professor, então eu gosto sempre de avaliação, né? Então, é interessante que vocês possam participar. E tem umas perguntinhas lá bem voltado à nossa ECAF. Tem perguntas bem específicas. É que eu fiz meio proposital, tá, gente? Vocês assinaram lá a presença, mas para garantir a presença tem que preencher uma atividade. E essa atividade, depois eu vou falar com os nossos coordenadores aqui, o Sérgio, o Luiz, né, o Devanildo, ele falou que não poderia falar agora porque a voz não está muito boa. Tem o Carlos também aqui, tem a Noemi, todos os representantes de vocês aqui, né, dos CMs, e depois nós vamos ver se a gente consegue elaborar um material e passar para vocês, que seria um relatório desse momento aqui, eu acho que é bastante importante, certo? E alguém falou da apresentação, que queria ter apresentação. Eu vou abrir um drive com a gravação e com a apresentação em PowerPoint. O Aparecido, você autoriza? Porque é o Aparecido que fez a apresentação, né? Se ele não autorizar, não tem como. Pode sim, pode repassar. Fechou. Perfeito. Então é isso. Alguma pergunta a mais? Senão nós fazemos o encerramento. Não? Perfeito.
Viu, gente? Só lembrando que a Sociedade de São Vicente de Paulo existe porque a ECAF, ela existe. Porque se não tem ECAF, não tem como ter formação, não tem como ter renovação de novas diretorias. Então, vocês aqui, nós, somos muito, muito importante para que a Sociedade de São Vicente de Paulo continue. Então, vamos nessa ideia e vamos fazer nosso melhor a cada dia. Vou passar, Confrade, então... uma perguntinha, já que a gente está finalizando aqui, desde quando existe a ECAF? Que eu tenho um material aqui em mãos e é de 1975 e a ECAF já existia. Aí pintou essa curiosidade, a partir de que ano? O Sérgio, que manja bem, o Cido aí, sabe bem a partir de que ano começou a ECAF? Curiosidade. A data específica eu não tenho, mas eu lembro que o César está fazendo um levantamento junto a todos os CM, vai sair em breve. Acho que logo no começo do ano vai sair, porque o pessoal pediu, né, que tinha faltado um histórico no manual, mas foi proposital, de não colocar no módulo, mas depois vai sair um histórico. Está sendo feito esse levantamento. Tá? Perfeito. Eu não lembro a data exata, mas vai sair um histórico da nossa ECAF. Obrigado. Certo? Nada. Confrade Sérgio, para nossas orações finais. Não comeu, mãe? Oi? Você não comeu? Eu comi hoje, então foi assim. Sérgio, a gente não está te ouvindo. Você está mutado. Tem que desbloquear, né? Vamos pôr em nossos corações, esse encontro que nós participamos, que todos tenham um bom aproveito, que levem para as suas unidades vicentinas o que aprenderam, o que ouviram, comentem até chegar nas conferências, não deixem ele parado, o que aqui, quando ouvimos. Tá? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente de Paulo, por nós. Beato Antônio Federico Zanã, rogai por nós. Oremos. Clementíssimo Jesus, que suscitasse na vossa igreja a pessoa de São Vicente de Paulo, um apóstolo da vossa ardente caridade, inspirai em vossos servos esse mesmo ardor, para que por vosso amor deem com mais boa vontade aos pobres o que possuem, e mais ainda cedei a si mesmos. Vós, com Deus Pai, viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos benfeitores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Dignai-vos, piedosíssimo Jesus, conceder a vossa graça ao benfeitor dos pobres, vós que fizeste promessas aos que praticassem em vosso nome obras de misericórdia, 100 por 1, e o reino do céu. Amém. Oremos a Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que em nossa necessidade vos dirigimos, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oremos pelos falecidos da Sociedade de São Vicente de Paulo, especialmente dos nossos conselhos e das nossas conferências. Pela misericórdia de Deus, as almas dos fiéis falecidos descansem em paz. Amém. Pela canonização do Beato Antônio Federico Zanã, na esperança da obtenção de um milagre, Senhor, fizeste do Beato Antônio Federico Zanã uma testemunha do Evangelho, maravilhado pelo mistério da Igreja. Inspirou seu combate contra a miséria, a injustiça e o dotaste de uma generosidade incansável, ao serviço de todos aqueles que sofrem. Em família, ele se revelou filho, irmão, esposo e o pai excepcional. No mundo, sua ardente paixão pela verdade iluminou seu pensamento, seu ensinamento e seus escritos.
a nossa sociedade, que concebeu como uma rede universal de caridade. Ele soprou o espírito de amor, de audácia e da humildade, herdados de São Vicente de Paulo. Em todos os aspectos de sua breve existência, emerge sua visão profética da sociedade de São Vicente de Paulo, tanto quanto a influência de suas virtudes. Por essa multiplicidade de dons, nós te agradecemos, Senhor, e solicitamos, se é de tua vontade, a graça de um milagre, pela intercessão do beato Antônio Federico Zanã, possa a Igreja proclamar sua santidade, se esta for a provincial, para o momento atual. Nós te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir que cada um pudesse rezar a nós 3 Ave Maria, né, cada um do metropolitano, a Noemi pudesse rezar uma Ave Maria, o Luiz a outra e o confrade Aparecido a outra, para a gente encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Boa noite, pessoal. Um abraço a todos.